duas chamadas que eu faço para iniciar nosso trabalho aqui. A dimensão do amor, que não entramos no mérito profundo dele, é muito, digamos, mal compreendida. A dimensão do amor é muito incompreendida. Se confunde o amor com piedade, com superproteção, com assistencialismo, com mimos, com concessões dos mais variados tipos. Então é um fato, na verdade, quase que do ideário humano, da consciência humana, quase que geral, ter errôneos conceitos, percepções e vivência do que seria o amor, certo? Então há essa incompreensão, essa falta de cultura, falta de conhecimento, falta de profundidade. E que se eu me der o trabalho de abrir num outro momento, e vou abrir um pouco em seguida, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então, eu disse que o primeiro item aqui, o amor, é muito incompreendido, desconhecido. Tanto é que existem frases célebres escritas pelos sábios, que o amor é reservado só para os deuses, certo? E uma outra frase interessante, que eu gosto muito dela, diz que os deuses propositalmente esqueceram o amor na terra para que os homens lembrem que eles existem. Frase muito interessante, certo? E o segundo item, como comentário inicial, geral, é que no sexo existe ainda um grande índice de repressão, certo? Então nós temos dois extremos na sexualidade no mundo atual, no mundo mais contemporâneo, que de um lado existe sutis ou fortes repressões e castrações, certo? E essas questões não são conscientes. Você faz mil e um jogo dando por certo que eu estou lidando com a realidade em si do instinto do sexo. E outro lado é que existe um liberalismo hoje, cada vez mais, diria superficial e irresponsável, certo? Tanto uma coisa quanto a outra, a inibição do sexo, inconsciente, não percebida, não compreendida, não computada, quanto o liberalismo no sexo, ele pode gerar grandes complicações no mundo econômico. Porque veja que no mundo econômico, gente, o fato do dinheiro, existem N situações que são causas, que interferem, que se conjugam, que concorrem para ganhar o dinheiro. Óbvio que eu não pretendo jamais dizer que nós estamos tratando de duas coisas exclusivas aqui sobre o dinheiro. Mas esses dois pontos que eu vou tratar hoje, e o meu ofício aqui, a minha obrigação, é demonstrar para você qual é a coerência lógica que tem nesses fatos. Então, se nós tomarmos, por exemplo, o liberalismo do sexo hoje, que a sociedade, a comunidade, de um modo geral, por leis ou por, enfim, questões sociais e culturais, há um liberalismo. Agora, é que nem a comida. Se você come a proporção certa, a comida certa e na hora certa, 10. Mas se você fizer ao contrário, 0. O mundo do sexo é a mesma coisa, pode estar liberado o quanto você quiser. Agora, qual é a educação que você tem sobre o sexo? Qual é o estilo? Qual é a competência e o conhecimento para praticar isso na proporção certa, com a pessoa certa e no momento certo? Então não adianta o liberalismo se não tem uma educação para tal, certo? Então essas são questões interessantes. Mas hoje então eu quero tratar aqui dois pontos, dois fatores para começar realmente a entrar no nosso tema, que o primeiro dele é como o amor constrói o dinheiro, certo? Já disse um pouquinho antes que há essa incompreensão, uma inconsciência, uma forma errada de conceber e de viver o ato do amor, certo? Então, o amor, na verdade, se nós falamos de economia, o amor é um suporte. O amor, na verdade, cria as condições, possibilita até amargas experiências para você vencer o jogo. Para você, por exemplo, fazer acontecer o que tem que ser feito acontecer.
Porque aí nós temos que partir aqui que o amor é um suporte, amor é uma condição, amor é uma possibilidade de duras experiências, certo? Então o amor ele nasce do amor próprio, certo? O amor próprio é quanto eu me amo, quanto eu me valorizo, quanto eu sinto realmente um apreço profundo por mim. É o primeiro ato de amar. Porque se eu tiver um desprezo pela minha pessoa, uma inconsciência pela minha pessoa, certo? Uma depreciação, eu vou compensar de mil e um modos, mas não se pode falar de um ato amoroso. Então, o nascedouro do amor que constrói, que liberta, que produz, que cria riqueza, é o amor próprio. E numa segunda instância, se nós quisermos que o amor gere a riqueza, não basta dizer que tem que amar um projeto. Não basta dizer que tem que amar o que se faz. Porque amor é realmente você dar aquilo que a pessoa merece. Certo? É possibilitar que ele faça a experiência dura o quanto possível, para ele poder usar a própria força, para ele poder ter a dignidade. O amor não é concessão. O amor não é só benevolência. O amor não é só bondade. O amor é a dureza de fazer com que o outro, o funcionário ou a pessoa qualquer, ela se coloque à prova para ter dignidade perante si mesmo. Então veja, quem ama uma pessoa, quem ama um grupo, quem ama um time, faz extrair dele até gotas de sangue para extrair o melhor. E esse é um ato de amor. Não é passar a mão, não é poupar, não é filantropia, não é outra coisa. Então nós temos que, na verdade, distinguir que o amor do ser, o amor natural, ele é bondade, ele é generosidade, mas ele é dureza, ele é sacrifício. A pessoa, o grande líder, deve entender que ele deve fazer o discípulo, ou o seu coordenado, o seu liderado, a fazer o máximo possível para estar à altura de si mesmo, à altura do que ele deve fazer. Porque se o meu ato de amar não leva o outro a fazer aquilo que é justo com a vida dele, justo com o ser dele, nem que ele tenha que derramar sangue, não é um ato de amor. Certo? Então, nós temos que começar a olhar as coisas por um outro prisma. Então, o amor parte e nasce do amor próprio. Eu até fiz alguns apontamentos aqui. Eu mesmo, se eu me amo, eu devo colocar-me à prova continuamente. Porque eu não devo satisfação somente aos outros. Eu devo, antes de tudo, satisfação ao meu ser. Eu tenho que estar à altura de mim mesmo. Eu tenho que pagar o preço. Por amor próprio, eu tenho que suar. Eu tenho que pegar o touro pelo chifre. Eu não posso debitar na conta dos outros. Eu, em ato de amor, devo fazer aquilo que o meu ser sorri. Nem que eu quase me mate para fazê-lo. Mas esse é o ato de amar. De amar-me e de amar o outro. Então, quando eu disse antes que existe uma grande confusão, uma grande incompreensão sobre o que é o amor, eu estou falando aqui um pouco o que é essa incompreensão. Os grandes vencedores, que são bondosos, que são generosos, que sabem dar a justa proporção, que sabem dar por meritocracia, são impiedosos também, certo? Porque se eu sou cúmplice com alguém que não faz a altura de si mesmo, poderia fazê-lo, deveria fazê-lo, tem condição de fazê-lo, mas não o faz, e eu sou cúmplice chamando isso de amor, eu sou perverso. Eu estou em cumplicidade com alguém que não merece, e eu mesmo pago com perdas pessoais, com danos pessoais. Portanto, o amor que constrói o dinheiro, o amor que constrói o resultado, é o amor próprio da luta, da garra, de assumir realmente por conta própria, de fazer a altura de si mesmo, de ter orgulho de si mesmo e de fazer com que os outros que estão próximos
que colaboram, que trabalham com o meu projeto, que façam a mesma coisa. Então, amor e dinheiro tem a ver com essa dureza, porque o sorriso final de uma vitória pode estar embarrado, embaraçado, ensanguentado, mas a vitória te abre um sorriso da alma, um sorriso do amor verdadeiro que não tem preço e que é inconfundível. Então, esse primeiro item, na verdade, do amor e o dinheiro, é isso que eu estou falando aqui. Devo jogar à altura, no limite do ser que eu sou, não posso fazer menos. Devo jogar à altura. Devo fazer jus ao ser que eu sou. É a ele que eu devo resposta. E esse ato de auto-amor, de amor próprio, é o que faz o negócio, faz a profissão, faz o resultado acontecer, certo? O contrário é duvidoso. E o segundo ponto, vamos entrar no tema que é mais quente, que é a questão do sexo, como prazer, como resultados, como liberdade, como autopermissão responsável, certo? E aqui, na verdade, existe um campo incrível para ser discutido. Campo que praticamente ninguém trata. Mas eu observo, aprendi comigo, aprendi com muitos clientes e aprendi com terapeutas com quem eu pude trabalhar, fazer sessões individuais, certo? Porque observe uma questão aqui, entrando no núcleo deste tema aqui, do sexo e o dinheiro. Qualquer repressão, qualquer castração que nós tenhamos tido na nossa infância e adolescência, ele gera um limite. Ele gera um teto além do qual eu não passo. A repressão de um instinto fundamental, que é o sexo, que é o eros, a força erótica da vida. A repressão gera um limite, gera uma impossibilidade, gera uma insatisfação, gera uma instabilidade, gera uma tensão, gera uma frustração, certo? E o que nós temos que entender aqui, que é extremamente importante, que é exatamente o ponto central do nosso trabalho aqui hoje, é que esse limite da repressão inconsciente, não percebida, moralizada, compensada, sublimada, quanto se queira, esse limite da repressão, esse limite da castração, esse não permitir seu prazer, mas esse limite, ele se transfere em limite em outras áreas, certo? Isto é determinante. O limite que eu nem percebo, e que eu já disse que eu encubro eles com poesias, com rezas, com tantas coisas, certo? Compenso, sublimo, mas não me permito e não sou livre internamente para fazê-lo. Ele se desloca, ele se transfere como limitador no ganho econômico, como limitador do sucesso, como limitador do crescimento, como limitador que me impede a ruptura de horizontes que eu poderia alcançá-lo, que eu quero alcançá-los, que eu tenho desejo e prazer e possibilidade, mas que eu não consigo alcançar, certo? Então, neste caso, veja bem, essa autocastração, eu repito, sutil, imperceptível, não conscientizada, não computada, que muita gente vive. Felizmente, não todos. Mas muita gente que estão vestidos de santo. Vivem por inteiro o que estou falando aqui agora. E que vivem eternamente no limite econômico, no limite do sucesso, no limite do crescimento, no limite da folga. E eles jamais desconfiam. O porquê? Porque observe se nós fizermos o movimento oposto. A pessoa que não tem um limite num dos instintos mais importantes, mais forte e mais prazeroso da vida, que é o erotismo, que é o sexo, que ele flui bem, que ele se realiza, que ele está satisfeito, ele não tem tensão, ele não tem agressividade secundária, ele não tem frustração, ele não tem um foco engarrafado nesse sentido de estar com essa apreensão, ele se sente livre, se sente satisfeito,
Ele se sente sem esta atenção e sem este foco, certo? Então observe que essa liberdade, esta fluidez, essa recarga do erotismo através de um ato sexual livre, auto-permitido, positivo, com o complemento certo, ele te dá toda a potência, todo o vigor, toda a vitalidade, todo o carisma, toda a graça que vai ser injetado na tua profissão, no teu trabalho, na tua empresa, no teu dinheiro. Quer dizer, há este fluido de uma recarga de vitalidade porque não há repressão, porque não há limitação, porque não há o bloqueio, há liberdade, há o prazer, há o reservatório cheio. E ele então, não sendo limitante, não sendo limitador, ele flui a potencializar, a fazer acontecer o milagre no mundo econômico, nos encontros empresariais, nos encontros profissionais, nas ações que você faz, certo? Então, essa é a grande questão. O grave dessa situação aqui, gente, é que esse universo de pessoas que se sentem insatisfeitas no mundo do sexo, um tanto irrealizadas, um tanto frustradas, elas não computam que isto aqui está limitando uma série de outros fatores na própria vida. Dá para dizer tranquilamente que a proporção do limite, da insatisfação, do não resultado que eu tenho nesta área que estou tratando aqui, se transfere como limite no meu dinheiro, limite no meu sucesso, limite na minha satisfação profissional, limite na minha satisfação de crescimento, limite em todas as coisas. Porque veja, é uma castração num ponto X que se estende aos outros pontos. E esse é um fato. Não é uma teoria simplória. É um fato que é fácil de ser constatado. Mas qual é que é o agravante dessa situação aqui? Acontece que quem vive esse estado vai debitá-lo em mil e uma outra coisa. Vive a insatisfação do sexo, a não realização, a atenção, várias coisas. Mas pode ser debitado em outras questões. Então, as outras questões que não vão bem já são consequência desta questão de base, que ela não flui satisfatoriamente. Já gera uma bola de neve, gera outros problemas e outros problemas. Então, o que acontece? Eu debito na conta dos problemas que já são consequência e não conscientizo e não desconfio que o meu problema fundamental está num limitador do exercício livre do meu erotismo enquanto sexualidade, certo? Este é um dos fatos mais dramáticos que existe em tantas e tantas pessoas humanas que querem ter o sucesso, que lutam, que trabalham e que não têm essa saída, certo? Vejam bem, um outro fato também em cima disso aqui. O meu grau de repressão, o meu grau de não me permitir, de olhar aquele objeto desejado com toda a liberdade, de não permitir de tocar, de vivenciar, de exercitar. Este fato não é mensurável facilmente com a minha consciência, com os meus critérios. Eu não mensuro. Eu não levo nem em conta. Eu posso abster-me desta prática, fazê-la ela meia boca, fazê-la com sacrifício, mas eu não consigo medir que isto é um déficit, é uma perda de fluxo vital, de autorrealização, que faria dar saltos em outros campos, certo? Então, este é o ponto. Observe, nosso take aqui é sempre curto, certo? Que, se vocês entenderam bem estes dois núcleos do amor e da questão do sexo, que trata amor, sexo e dinheiro, já dá para ter uma grande noção do quanto importante é tratar esses quesitos, levá-los em contas, colocá-los na própria pauta e começar a pensá-los com seriedade, certo? Porque nós acabamos, por falta de cultura, de conhecimento e de informações mais avançadas, achando que, por exemplo, esse amor piedoso,
ou esse amor concessivo, ou esse amor filantrópico não tem nada a ver com resultados. Ou achando que essa minha repressão sexual, esse meu moralismo, esse meu puritanismo não tem nada a ver com meus resultados. Grande engano. Tem tudo a ver. Claro que aqui estou tratando desses dois aspectos e disse no início que não é que existem só esses aspectos que são causas do não sucesso e do não crescimento. Mas ao menos dito o que foi dito aqui, quem quiser ver, veja depois da aula em seguida, repassem para os amigos também e procurem extrair algumas conclusões, alguns dados de avanço de consciência para que você possa mexer as peças com você mesmo. Observe como não é tão difícil. Eu falei de amor piedoso, de amor concessivo, de amor filantrópico, de amor protetor, sem mérito. O que custa você fazer a conta séria e dar-se conta que o que eu falei aqui agora é uma pura verdade? O amor não aceita concessões. Você deve dar por mérito, deve orientar, deve ensinar, deve impurar, mas não pode ter esse amor piedoso patológico, certo? Que existe as pamparas nesse mundo afora. Quase a maioria das mães e dos pais também vive esse amor, diria eu, relativo ou falso em relação aos filhos, que não torna as pessoas águias, não torna as pessoas altamente vencedoras, porque não é amor verdadeiro, certo? Então não é difícil dar-se conta e não é difícil girar a chave. Ou talvez da dimensão sexual seja um pouco mais difícil. Agora, para fechar o nosso take aqui. Qual é a saída que eu dou, sobretudo para essa segunda questão, que é o sexo como prazer, como autopermissão, como legítimo resultado de crescimento e de economia? Qual é a solução que eu dou para vocês? Certo? 2 passos importantes aqui. Não existe uma mágica e nem uma fórmula simplória. A fórmula eu a dei nesses 15, 20 minutos, tá? A saída. Você deve, primeira coisa, considerar que aquilo que eu falei aqui existe. A primeira coisa que deve colocar, se quiser a saída, não, mas aquele cabelo branco falou lá faz sentido. Então, faz sentido, considere isso, coloque na tua agenda, coloque na ponta da caneta, vá buscar materiais sérios que existem. Muitos sábios, eu disse antes, muitos mestres escreveram coisas substanciais e profundas e exaustivas sobre esse tema da sexualidade, tá? Mas não é esse frufru que está no mercado, tá? Então, a primeira saída, considere que o que eu falei tem sentido, se você achar que tem, senão você passa batido, certo? E vá buscar materiais que te dê mais suporte. Se você quiser me chamar para que eu te indique alguma coisa, me chame. E a segunda passagem da saída, porque não é a saída onde você recebeu um conselho e está resolvido. Falamos de repressões, falamos de castração, falamos de limitações, falamos de irrealizações no sexo, no erotismo, no amor. Falamos disso. Então, a segunda passagem, busque um profissional capaz e que você confie nele. Não precisa ser o doutor Isaías aqui, não. Eu falo sempre, eu posso te indicar pessoas, tá? Busque uma pessoa, um profissional que seja capaz, que conheça esse métier e que você confie e faça um breve trabalho, ou um trabalho mais consistente e profundo, onde você aprenda as passagens, onde você aprenda o que é você sair da autoproibição para a autopermissão. A passagem onde você faz um giro de chave, onde você pode te dar o direito de usufruir daquilo que é o instinto mais maravilhoso que tem do sexo, do erotismo, com as parceiras certas, com os parceiros certos, com o teu aval perfeito. Você tem que aprender a fazer isso, porque aquilo que é repressão, aquilo que é proibição, não sai com um conselho, não sai com uma receita. Então, segunda dica para você resolver o problema, busque um profissional competente na área, que conheça e que você tenha confiança nele. Observe ele, estude ele, vai atrás do que ele faz, o que ele é. E depois eleja esse trabalho para fazer 1 ou 10 sessões,
onde você pode realmente girar a sua chave. Certo, minha gente?